Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo pro canal do Soberano Marcial Eterno. E família, antes de começar, deixa seu like aí, vai ajudar muito o canal. Comenta aí o que você acha da série e se inscreve se não for inscrito e vê nossos vídeos sem ser inscrito, hein? Olha! Lembrando que se você gosta muito do nosso conteúdo e puder apoiar nosso canal, que é pequenininho, né? Vai ajudar demais. No comentário fixado tem a nossa chave Pix, que é o e-mail do canal, e também vai ficar um QR Code durante todo o vídeo aí, que é só você apontar seu celular e fazer uma doação qualquer. Paga um cafezinho aí pro pai, valeu e bora pro vídeo. O capítulo começa com o monumento do Deus do Mundo caindo no chão, e logo vemos uma árvore preta com listas douradas se expandindo por todo o local, enquanto o velhote perguntava o que era isso, e nosso prota pensava que não precisou nem ativar a matriz de absorção de alma, que o monumento a ativou sozinha. Ele se pergunta se também pode usar outras matrizes e organizar elas automaticamente no monumento do Deus do Mundo, e o velhote estava totalmente incrédulo. Logo, o prota contempla que, se isso for verdade, ele basicamente tem uma fortaleza móvel e essa fortaleza pode ficar continuamente mais forte. O velhote pergunta se aquele monumento de pedra preta que ele colocou no chão é o que ele trouxe da cidade da chama marcial. Ele estava em dúvida, pois antes era uma torre, mas agora era uma árvore. E nosso prota o pega e fala: me segue. O velhote fala para ele responder logo e que nem pense em o enganar, pois ele não iria sem ele explicar isso. Logo vemos que nosso prota nem deu bola para ele e já jogou o velhote lá dentro, que gritava feito louco. Então já vemos eles lá dentro do monumento do Deus do Mundo, com o nosso protagonista flutuando e o velhote caindo em queda livre, exclamando. Sendo contemplado por tal cena deslumbrante em sua frente, ele começa a esfregar os olhos para ver se não estava sonhando. Então ele questiona: e isso é? Não é possível, a gente não está dentro do monumento de pedra não, né? Não me diga que isso é um mundo contido em um pequeno espaço, um artefato Shuan especial. O prota fala: parece que você sabe bastante. Não existem muitas pessoas no continente que sabem sobre artefatos Shuan especiais. Até os alquimistas podem não saber. Enquanto isso, o velhote estava petrificado e incrédulo em silêncio. Enquanto ele lembrava das lendas que diziam que os especialistas antigos do continente conseguiam rasgar os céus e as terras e daí restabelecer seus próprios mundos, e sobre os 5 grandes reinos místicos que irão descer no continente um após o outro depois de um período de tempo, de outros seres lendários que podiam evoluir e refinar pequenos mundos. Ele começa a lembrar de várias coisas, e cada um desses lembretes estavam inscritos em pedras que eram de seu corpo que havia desmoronado. E vemos que no último pedaço nosso prota segurava ele para colocar de volta em seu corpo. Logo vemos nosso prota montando seu corpo enquanto o velhote gritava: isso realmente é um artefato Shuan especial? Dezenas de milhares de anos atrás, os especialistas Bai Li Zun reuniu o poder de todo o continente Tianhu para refinar um, mas foi destruído quando entrou no Monte Meru. Então, recuperando um pouco a vida em seu corpo, ele fala: as gerações após isso sofreram com a dúvida se a Arca Celestial era um artefato Shuan. E as gerações de alquimistas discutem isso sem parar, mas isso, nesse momento, era definitivamente um verdadeiro artefato Shuan, algo que existiam apenas em rumores. O prota fala: parece que você é bem estudioso, até sabe sobre a Arca Celestial? E o velhote fala: já que isso não é a Arca Celestial, este é o segundo artefato Shuan em todo o continente Tianhu. O prota fala que a Arca Celestial era definitivamente um artefato Shuan especial, apesar de ser uma pena que nunca o viu antes. Entretanto, ele tem certeza que o rank da Arca Celestial é inferior ao monumento do Deus do Mundo. O prota se vira e fala: infelizmente, eu ainda não tenho forças para refinar esse tesouro completamente. Eu só posso conectar minha mente com ele. E o velhote repete as palavras incrédulos: refiná-lo? O prota simplesmente, partindo, fala: só fique no monumento do Deus do Mundo para cultivar por encanto. Eu organizei matrizes de absorção de Ki, então existem dezenas de vezes mais Ki da alma aqui do que lá fora. E vemos o velhote pensando: se ele conseguir refinar esse artefato Shuan especial, qualquer movimento ou palavra que ele disser vai ser uma lei nesse lugar. Então, dentro deste mundo, Liu Xiong vai ser o ser mais poderoso. E vemos a cena do nosso prota flutuando como um deus, o ser divino do monumento do Deus do Mundo. Nosso prota estava contemplando que depois de retornar do Mar do Sul, ele parece
ter ganhado mais esclarecimentos ao entrar em contato com esse monumento celestial. Ele precisa dar uma olhada de perto no monumento do Deus do mundo. Então, ele usa seu anel e libera milhares e milhares de pedras primordiais, estando no meio delas. Então, abrindo sua mão, ele lança uma quantidade de energia tremenda, e ao fechá-la, toda essa energia comprime as pedras primordiais, explodindo. Logo, ele faz uma conexão de criação e absorção para absorver toda a energia que gerou da explosão das pedras. Ele pensa que o corpo de um Lorde Marcial de uma estrela normal teria implodido há muito tempo atrás se ele absorvesse energia tão loucamente. Entretanto, seu Dantian parece um poço sem fim e não consegue encher, não importa o quão que Yuan ele jorre nele. Ele entende como Shang Kong, o soberano marcial tirano, poderia ter pego o primeiro lugar nas classificações de poder maior agora, definitivamente não era por causa de sorte. Com a quantidade de Ki para cultivar a técnica tirana de inteligência corporal até o auge do Reino dos Nove Céus, 100 artistas marciais podiam ultrapassar para o soberano marcial. Apenas através de um longo período de junção e nutrição, o físico tirano pode ser completo, formando o corpo dourado universal. E ele contemplava tudo isso, absorvendo toda a energia azul. Logo vemos o velhote assistindo ele absorver a energia lá de baixo, em silêncio, e depois diz: as futuras conquistas desse pirralho podem ir além de qualquer imaginação, enquanto suava frio. Ele pensa que não importa o tempo infinito e os vários e vários especialistas que existem como grãos de areia em uma praia, todos vão decorar o nome dele no futuro. Carai, o véi tá pondo o nosso protagonista no patamar de Deus, fi. Enquanto absorvia energia, o prota diz: o reino de um corpo de vidro é a reforma do corpo físico de alguém, removendo as impurezas e fortalecendo o corpo. Alcançando o estado de um corpo físico perfeito, o corpo evolui e desenvolve uma fundação de um corpo de vidro e evolui para um tirano resiliente. Essa é a força extrema escondida no corpo de alguém. A força tirânica como o aço, destruindo tudo em seu caminho. Muitos artistas marcial focam em treinar seus Kis, mas esse é realmente o caminho correto para um artista marcial? O corpo de um artista marcial é um tesouro infinito, como um dom do universo, o caminho das constelações contendo força inigualável. Todos esses três são grandes tesouros, contanto que você treine um deles até o limite, você pode desdenhar de tudo abaixo dos céus. Eu estou cultivando os três ao mesmo tempo. Apesar de ser um caminho tumultuoso, esse pode acabar sendo exatamente o caminho para o poderoso 10º reino. Todas as técnicas eram originalmente uma. Que diferença tem da técnica de treinar seu corpo com a técnica de refinar artefatos? Tudo é basicamente sobre refinar materiais até os seus próprios limites, evoluindo novas forças dele para se tornarem artefatos. Meu corpo parece ter ressoado com algum tipo de lei, causando uma mudança no mundo. Eu entendo. O assim chamado corpo dourado imortal de Shang Kong é apenas um artefato Xuan. Um artefato Xuan refinado ao seu extremo, como um mundo, como um tripé, e seu corpo como um molde. Então, depois de compreender toda essa essência, vemos nosso prota exclamando, pois a passagem para o Lorde Marcial de 3 estrelas tinha acontecido. Após ele passar, ele pensa que um tipo de lei parece estar trabalhando silenciosamente sobre esse espaço. Então surge um brilho no céu, e nosso prota exclama ao encarar ele. Percebendo algo, ele voa a toda velocidade na direção do brilho que apareceu. Assim que ele passa pelas nuvens, ele dá de cara com um paredão cheio de escrituras místicas douradas. Então ele exclama totalmente assustado quando percebe. Esse era o poder das leis, uma técnica de reino celestial. Ele pensa que esse texto é o mesmo tipo de texto que a técnica de evolução celestial, mas não é uma técnica de evolução celestial. Isso era chocante. A lenda cita que existem algumas leis supremas do mundo que não podem ser escritas. Então mais uma vez ele exclama e se vira rapidamente, pois percebe que a parede de escritas douradas místicas estava começando a prensar ele. Ele exclama totalmente assustado e então, abrindo sua mão, ele tenta segurar com tudo as paredes que tentavam espremer. Essas palavras estão contidas dentro do mundo, difíceis de serem escritas.
Poderiam essas palavras de girinas douradas serem algo usado para descrever essas leis supremas? E vemos nosso protagonista tremendo feito vara verde. Essa seria sua segunda técnica celestial após aprender a sua técnica de evolução celestial. Ele usa sua técnica tirânica do corpo firme e ele pensa que essa escritura divina que fazia fronteira com os mundos era a escritura que continha as regras superiores do monumento do Deus do mundo. Assim que ele compreendê-la, será capaz de controlar por completo o monumento. Mesmo nessa situação deplorável, ele ria enquanto suava frio e diz: "Eu nunca pensei que meu treinamento para entender a técnica tirânica da resiliência corporal iria invocar as regras do mundo, fazendo com que as escrituras das regras superiores dentro do monumento do Deus do mundo apareça." Ele começa a ler o que significava cada palavra. Ar antigo, fraqueza simples, elemento de eu, todos do nome, quebra do caos, lançamento de Tairi, 2 ritos de ensinamentos, sol escuro, lua clara, mudanças de céu, mudanças de mundo, mundo isolado formam os céus. E então, enquanto tremia, ele exclama assustado, pois parece que ele compreendeu algo. Então, com a pressão insana que sentia, ele cospe um bocadinho de ketchup e pensa: parece que isso era exatamente igual à sua antiga técnica de evolução celestial. É quase impossível de ler isso só com a linguagem que sabe. Até seu físico tirânico firme estava falhando contra as escrituras divinas. Se ele perder essa chance, quem sabe quando vai demorar até que consiga testemunhar outra regra dos céus novamente? Já que ele conseguiu conter a técnica de evolução celestial na sua consciência, ele deveria ser capaz de conter a técnica do reino sagrado também. Então pensa, vamos lá, enquanto abria e canalizava energias em seus olhos que ficaram dourados. Ele tenta gravar a escritura divina na sua consciência. Então, uma energia sai do meio de sua testa e se espalha por todas as escrituras divinas, enquanto nosso protagonista fazia de tudo para conseguir não ser espremido por elas. A energia dourada começou a retirar as escrituras da parede, e então sendo absorvidas de volta para nosso protagonista, que gritava desesperado de dor. Logo, vemos que ele não conseguiu aguentar a pressão, e a muralha se fechou completamente, talvez o esmagando. Notamos que não tem nenhuma reação depois de ser esmagado por algum tempo, mas logo, como o nosso protagonista não pode ser parado, vemos que a muralha começou a se abrir e uma escritura dourada apareceu. Logo, a parede se abre mais um pouco e uma grande linha seguida por outra dourada aparece. Logo depois, um som alto causa uma grande comoção e toda a muralha é expelida para longe do nosso prota, que estava flutuando no meio de escrituras douradas. Ele pensa que isso era o som da escritura divina da evolução, a mesma que depois que ele reencarnou, devolveu suas memórias. Com um semblante totalmente abatido, com sangue por todos os orifícios, nosso prota pergunta se essa sensação é da morte de novo. Será que ele reencarnou mais uma vez? Olhando ao seu lado, ele vê bastante sangue e se pergunta: isso é definitivamente seu sangue? E então, vemos ele basicamente morto flutuando no ar, sem dizer uma única palavra. Só que nessa hora ele pensa, seu poder espiritual agora estava no nível de um alquimista de 5º rank. Talvez ele precisou meio que morrer entre aspas para evoluir? Logo vemos ele fechando seus olhos enquanto escrituras douradas adornavam a imagem ao seu redor. Tanto a técnica do reino divino quanto a técnica da evolução celestial são escrituras divinas. Será que elas foram algo deixado por um artista marcial do 10º reino superior? Mas nunca foi registrado nada na história de Tianhu sobre um especialista de 10º reino. Como ele foi tão sortudo e obteve 2 escrituras em um espaço de tempo tão curto? Nessa hora ele percebe algo e se vira. Hã? São eles, e vemos que ele estava com um pouquinho de pressão exalando em seu corpo. Na entrada do Palácio Rusheng, vemos nosso prota sendo teleportado para fora do Monumento do Mundo, enquanto ouve alguém gritando: o que aconteceu com o Palácio Rusheng? Por que não tem ninguém aqui? E nosso prota diz: é o Yin do frio extremo, o que faz o velhote careca, um velho conhecido nosso, e seus acompanhantes virarem para trás enquanto exclamava. O velhote grita: pirralho, é você? O prota fala rindo à toa: oh! Ele
pergunta onde os três se isolaram, pois eles conseguiram evitar uma tragédia grande, e se questiona onde estavam em pensamentos, pois não conseguiu encontrar eles nem com sua detecção universal. O velhote irritado grita: devolva a chama verdadeira da Fênix. E o outro cara fala: tio, não mate ele, nós precisamos que ele esteja vivo. Talvez os céus os tenham dado uma segunda chance para retirar a chama deles. E o velhote fala: sim, é isso. Então, bufando, ele grita: você poderia ter pego o caminho mais fácil, mas em vez disso veio até nós. Eu mesmo te mandarei embora, enquanto canalizava muita energia para tentar ferir nosso protagonista, que diz: esqueci de informar vocês, esse lugar agora é meu, então são vocês que estão vindo até mim. Logo, nosso prota simplesmente balança a espada e a imagem de um tigre feroz avança rapidamente para cima do velhote, que exclama assustado. Batendo seu cajado no chão, a energia dourada dissipa completamente o tigre. O velhote grita: como isso é possível? E questiona: Logo, ele grita: um Lorde Marcial? Você foi de um mestre marcial de 9 estrelas para um Lorde Marcial em poucos meses? E os outros dois gritam: o quê? Isso é verdade? Como isso era possível? Só pode ser algum tipo de piada. O alquimista fala que deve ser as chamas. O pirralho deve ter absorvido as chamas para ter uma velocidade de cultivação tão sobrenatural. E grita: devolva logo as minhas chamas. O careca cabeludo fala: pirralho, se você for esperto o bastante, nos devolva as chamas e vamos ignorar nosso passado. Ele diz que Huan Ming era um alquimista de 4º grau. Ele vai encontrar uma maneira de salvar o pirralho na extração das chamas. E nosso prota estava totalmente em silêncio, encarando os caras que falavam merda pra caralho. Logo vemos que parece que nosso prota convocou o velhote de dentro da árvore, que chega falando: eu estava chegando na parte boa do meu treinamento, quando ouvi seu chamado. Com quem estou lutando dessa vez? Fazendo os 3 figurantes exclamarem assustado. O velhote pensa: o poder que ele emite está me oprimindo completamente. Então, sendo todo educado, ele fala: quem é você, ancião? E o velhote bufando fala: ah, é só você? E o careca pergunta: hã? Ele fala: posso por favor saber sua relação com essa criança? E o alquimista contempla que o velhote acabou de sair de dentro de um artefato Shuan. O velhote fala: tem alguns assuntos para tratar com ele, e espero que você não interfira, enquanto apontava para o nosso prota. O velhote ia perguntar quem eram eles quando o nosso prota o interrompe falando: eu só chamei ele aqui para que ele impeça que vocês escapem futuramente, deixando o velhote em dúvida. E o carequinha cabeludo exclama também em dúvida enquanto tremia de raiva. O velhote pensa: ele quer solar um grão-mestre marcial? Aquele cara parece estar machucado, mas ele ainda é um grão-mestre marcial de 1 estrela. 2 reinos de diferença não é uma lacuna que pode ser superada facilmente apenas com técnicas. O alquimista fala: ancião, eu sou um alquimista de 4º grau Hu Yanming. Vou te dever uma se você prometer não interferir com nossos negócios. Prometo devolver o favor. O velhote todo debochado, mano, tá aprendendo certinho que o nosso prota estala a língua falando: só de 4º grau? Se manca, balançando a mão sem dar importância pro cara. Então ele dá uma encarada sem vergonha para o nosso prota, que dá um desprezo de um alquimista de 5º grau pro cara. O alquimista pensa: mesmo se você estiver no reino da 7ª constelação, você não irritaria um alquimista de 4º grau. Mas a ignorância e incômodo na expressão deles não parecem ser falsos. O careca cabeludo fala: ancião, posso acabar com esse ladrãozinho e levá-lo embora? E o velhote fala: vocês parecem decididos em levá-lo. O carequinha fala: mas é claro, tem alguma outra ideia? E o nosso prota disse: Kizenzi, vamos fazer uma aposta? O velhote bufando de raiva fala: aposta? Você não é o bastante para apostar comigo. Mas na verdade, ouvir você não deve ser um problema agora. O prota diz: o cara do meu lado não vai fazer nada, então você pode fazer o que quiser. Se você conseguir acabar comigo, pode ter a chama da Fênix verdadeira. Se não, vocês 3 têm que me seguir. O que acham? O careca cabeludo fala: o quê? Quer me desafiar para uma luta 1 contra 1? E o alquimista grita: obedecer você, pirralho? Que classificações necessárias você tem para que nós o siga? Enquanto o último simplesmente fica calado observando tudo. Esse cara é inteligente, mano. Lembrando que foi ele que feriu o comandante Ruivo.
O Prota, com desprezo e deboche, fala: haha, nem sequer se atreve a fazer uma pequena aposta? Se apressem, vai, se mandem, que utilidade teria um medroso como você do meu lado? O alquimista grita: que sem vergonha, isso é um absurdo. Esqueça o tio Maciel, até eu consigo definitivamente te destruir. E o careca cabeludo fala: Grande Lorde, você não vai interferir nessa aposta? Enquanto o velhote encarava nosso Prota, que não demonstrava nenhum medo sequer. Então ele fala: já que ambos os lados aceitaram, eu não irei interferir, enquanto ia para o fundo, perto da árvore. O velhote, tremendo de raiva, pensa: se não fosse por esse grão-mestre marcial misterioso, eu já teria matado Leon Xion há tempos atrás. Só que nessa hora, o velhote se vira e fala: entretanto, eu não terei misericórdia com vocês se voltar atrás com suas palavras. O alquimista todo bobo fala: com você como testemunha, nós não iremos quebrar o combinado. O velhote, batendo seu machado no chão, então fala: pode ver, não me culpe por não te dar uma chance de atacar quando você perder depois. Então ele pensa: eu não consigo mesmo entender esse pirralho, só por ser um Lorde Maciel, como ele se atreve a o desafiar? Nosso Prota, então, ergue sua espada e fala: já que você é tão generoso, eu não vou me segurar. E vemos a energia da espada já começando a convergir para fora dela. Nosso Prota inspira muito ar, e então ele aponta a espada e assopra, fazendo a imagem do tigre novamente sair ferozmente à captura do velhote. A imagem do tigre estava prestes a encontrar com o velhote, que pensa: o poder desse ataque é incrível, já passou muito do que um Lorde Marcial poderia ser capaz de demonstrar. Ele pensa que tudo isso deve ser por causa do fogo da Fênix, e então, usando seu Ki gelado, ele faz uma barreira para competir com o ataque do nosso Prota. Ambos ataques se neutralizam e ele pensa: se eu capturar esse cara, todos os benefícios serão meus. Ele segura seu cajado, que começa a tomar forma de um cristal gélido muito foda, e diz: pirralho, força extrema triunfa sobre todas as técnicas. Independente das técnicas que desafiam os céus que você possui, você não vai ser capaz de escapar da palma da minha mão. Eu vou tentar até te deixar vivo por causa daquele especialista, e ria do nosso protagonista. Tome isso como uma lição e se renda, enquanto preparava sua técnica. O velhote pensa: que Ki-In do frio extremo congelante. Nem mesmo eu estou confiante de derrotar esse Yin frio extremo, mesmo sendo do mesmo reino. Logo vemos nosso Prota partindo para cima como se não fosse nada, deixando o velhote totalmente em dúvida, perguntando o que era isso. O careca cabeludo também não entende, mas diz: beleza, já que você está tão determinado a morrer, venha. E a sombra do nosso Prota já estava pertinho de encontrar com ele. Enquanto ele lança um ataque gélido para frente, ele pede que o nosso Prota não o culpe por não dar nenhuma chance, enquanto o nosso garotão já tinha desviado há muito tempo de seu ataque. Com seu desvio, o Prota pega o velhote com a lateral totalmente desprotegida, fazendo o mesmo exclamar quando vê isso. O velhote grita: bons movimentos, mas eles são inúteis, indo o verdadeiro frio extremo condensar, enquanto apontava novamente para o nosso protagonista. Nessa hora vemos uma grande onda de Ki frio extremo convergindo para cima do nosso Prota, que simplesmente pula para evitar tudo. Mas após seu pulo para evitar o ataque, vemos que nosso protagonista estava com raiva e exclamando. Ele geme e nós vemos por quê. Seu pé tinha sido pego pelo ataque do velhote. O velhote dava muita risada dizendo: que tédio, eu ainda nem me aqueci com a situação. Então ele grita: jovem 1, tenha mais controle no futuro, não haja de maneira tão tola. E apontando seu cajado, ele faz outro ataque que congela nosso protagonista completamente no ar. Eu acho que deu ruim aqui, família. Nosso Prota virou um picolé e o velhote ao seu lado fala: grande Lorde, a aposta acabou, eu levarei ele. E o velhote encarava o careca totalmente sem palavras. Nessa hora, o careca cabeludo fala: o quê? E olha para o lado, quando percebe que nosso Prota estava vermelhinho. Então vemos que dentro do gelo, nosso Prota já tinha ativado sua técnica do corpo tirânico e estava rindo da situação. O velhote estava totalmente em choque com isso e grita assustado:
Logo vemos nosso prota quebrando o gelo completamente com suas asas de fogo de fênix, enquanto o velhote gemia de dor e era arremessado para longe. Nosso prota bufa fala que entediante, você caiu em uma armadilha tão simples, já que ainda não se aqueceu, eu vou fazer questão de te ajudar. Então ele aponta e uma rajada de fogo da fênix sai de sua mão e converge para cima do velhote, que grita: verdadeiro frio extremo, armadura de cacos de gelo. O fogo do nosso prota bate contra o velhote que estava totalmente coberto por seu em extremo do frio verdadeiro. E então vemos a cena de todo o seu gelo sendo arremessado para longe pelo fogo do nosso prota, fazendo o velhote exclamar assustado. O alquimista aponta e grita para o fogo da verdadeira fênix. O pirralho tinha conseguido refinar o fogo. Só o fogo da verdadeira fênix consegue queimar um especialista grão-mestre marcial em um ataque. Nosso prota pensa que se ele pudesse realmente refinar o fogo da verdadeira fênix, o velhote já teria virado cinzas faz tempo. O velhote estava incrédulo ainda, gritando por sua armadura de cacos de gelo. No fim, o prota contempla que seu nível atual só consegue manter esse ataque, mesmo com o auxílio da técnica tirânica corporal. O velhote agora já exclama assustado, olhando para a frente, pois ele viu que nosso protagonista não estava de brincadeira. E depois a gente vê por quê. Espadas presas de tigre, canção da espada de Lotus. Nosso prota tinha perfurado o coração do velhote com um ataque de sua espada. E no fim, vemos ele fazendo a pose de Power Ranger, dando as costas para o inimigo morto. Nessa hora, o alquimista exclama, o carinha que machucou o comandante Rover exclama e o velhote também estava exclamando. Essa era a primeira vez que ele vê Liu Xiong lutar a sério. Ele derrotou força bruta com técnica, combinando o falso e o verdadeiro, evitando os ataques mais poderosos e enfrentando os menos perigosos. Ele é como um gênio que já passou por centenas de batalhas. Isso não é algo que um artista marcial que passa seu tempo isolado cultivando pode realizar. O velhote no chão gritava de dor, enquanto ele gorfava muito ketchup, fi. Tem que se alimentar direito, mano. Nessa hora, o velho nojento estava se limpando enquanto dizia, pirralho, sua sorte acaba aqui. Então ele dá mais um grito totalmente desnecessário e começa a preparar alguma coisa. E o nosso prota estava totalmente em dúvida vendo isso. Vemos uma imagem de um monte belíssimo em cima da cabeça do velhote que estava canalizando toda a sua energia com as mãos juntas. Nessa hora, a imagem toma forma e um sino aparece em cima do velhote. E o alquimista grita, o sino das montanhas e rios. Ele aponta para o velhote e fala, esse é o tesouro do Palácio Husheng que disseram ter sido roubado. Por causa disso, o mestre do palácio investigou por meses e centenas de pessoas tiveram suas bases de cultivação destruídas. Então foi você quem roubou ele? E nosso prota encara o tesouro sem palavras, enquanto exclama. Logo vemos ele avaliando alguma coisa bem de perto com a mão no queixo. Então vemos que o que ele investigava era o tesouro do velhote, e todo mundo não entendia nada, e nosso prota termina falando, ó céus, e estalando a língua 2 vezes. Ele diz, que chamativo meu caro, essa coisa aqui é só uma imitação barata, fazendo o velhote dizer, hã? Não, mestre Li, dá outra olhada nele, você perdeu alguma coisa. Só que nessa hora, o velhote percebe que nosso prota era seu inimigo e grita, por que diabos você tá olhando? Eu tolerei você por tempo demais. Enquanto os outros 2 figurantes seguravam ele falando, se acalma. Você que já aguentou tantos xingamentos, dessa vez não seria diferente, né? Nessa hora, o velhote boladão segura o sino e fala, esse é o sino verdadeiro das montanhas e rios. O simples soar desse sino sacode montanhas e rios. Então, ele bate o sino com tudo no chão. E uma grande onda de energia vai se espalhando por todo o local e nosso prota estava se afastando dele. A sublimidade das montanhas e rios. Será que agora usando esse grande tesouro o velhote vai ter alguma chance contra o nosso protagonista? Mas do jeito que o nosso prota falou que era uma imitação, tenho certeza que não vai servir de nada, mano. A gente vai conferir isso no próximo episódio, porque esse vai ficando por aqui.
Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, comenta o que achou e se inscreve no canal se for novo por aqui, por favor. Lembrando que no comentário fixado está o nome da obra, a chave Pix, que também é o e-mail do nosso canal, o link do nosso Discord. Eu também deixei durante todo o vídeo um QR Code que é só se apontar seu celularzinho e fazer uma doação para o canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, eu amo muito vocês e fui!